Senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à Bienal das Rodovias 2024. Convidamos a todos a acessarem sua loja de aplicativo e baixar o aplicativo Bienal das Rodovias. Pedimos também, gentilmente, que possam, após as palestras, visitarem os estandes da Brasvias. E o horário do nosso almoço será de 1h a partir do término desse painel. E para darmos início a esse primeiro painel, o Congresso ABCR, convidamos para falar sobre o tema Fronteiras Tecnológicas, HS Win e Free Flow e as oportunidades do mercado de carbono, o diretor de negócios e produtos da Connect Car e vice-presidente da BP PAN, o senhor Newton Ferrer. Por gentileza. O senhor Newton será o moderador dessa mesa. Acho que todos ouvem aí, canal 2, ok, bom, quando levanta a mão assim, que dá para pegar um pouco da... Dá para pegar um pouco da temperatura da plateia. Gente, eu estou super animado, queria começar aqui já agradecendo o convite da BCR, o excelente trabalho do Marco Aurélio na frente, na condução de mais esse evento aqui, extremamente vitorioso, com a presença de autoridades, com certeza, sim, eu costumo brincar que é a nossa época de Natal aqui, esse evento, né? É uma época que a gente consegue reciclar, fazer network, fazer negócios e se atualizar. Um tema super relevante hoje que nós vamos debater, eu estou aqui bastante curioso para ouvir e para aprender um pouco com alguns especialistas que nós vamos trazer aqui para debater, que tem a ver com a chegada de novas tecnologias até que já estão sendo utilizadas em algumas das principais concessões, mas eu acho que a grande reflexão que nós vamos ter aqui juntos hoje é saber como é que a gente consegue se apropriar, como é que a gente consegue capturar benefícios sustentáveis e benefícios econômicos com as novas tecnologias que estão chegando, né? Free Flow, HS Win, entre outras, que até a gente pode ver aqui nesse evento mesmo, alguns fornecedores, alguns estandes relacionados a isso. Para ajudar nessa tarefa e abrilhantar esse debate, eu gostaria de convidar aqui, primeiro, o Henrique Pereira. O Henrique Pereira é co-founder, CEO da Way Carbon. Por favor, Henrique. Geral. Quero também convidar nossa excelente aqui contribuição, e com certeza tem muito a agregar aqui, nossa parceira, a Cristiane Valias, que é gerente executiva de contratos na CCR. A especialista, uma referência aqui no segmento, a Mônica Jaen, diretora de sustentabilidade da Eco Rodovias. E uma importante participação aqui hoje da CAPT, representada aqui pelo Carlos B. Meyer. Valeu. Olha, em primeiro lugar, é um privilégio, uma honra para mim aqui, para mim e para a Connect Car, empresa de meio de pagamentos que eu represento aqui hoje, estar dividindo esse painel com vocês e poder aprender um pouco sobre o que a gente tem já sendo utilizado, o que a gente tem como perspectiva para os próximos anos e, principalmente, o que a gente precisa evoluir do ponto de vista de regulamentação, o que as empresas, as concessões precisam ficar atentos para a gente poder ter benefícios
benefícios sustentáveis, benefícios econômicos e evolução nos projetos de neutralização de carbono, né? A gente já aprendeu com outros segmentos que os projetos de neutralização eles são extremamente importantes para incentivar as empresas, as pessoas, os indivíduos a neutralização, a ajudar na contribuição de metas globais, metas para ajudar no desequilíbrio climático do global. E então eu começo fazendo aqui duas perguntas, Henrique. Vou começar aqui, você é um especialista no assunto e eu acho que você pode já ajudar muito a gente aqui para dizer para a gente que acho que é a grande dúvida que todo mundo tem aqui, né? Como é o mercado de carbono hoje no Brasil e como você vê, através das novas tecnologias que as concessões estão começando a usar, como o Free Flow, HS Win, gente, quem está no segmento aqui fala muito, é muito falado, mas High Speed Weight in Motion, é a pesagem em movimento, sem precisar de desaceleração do veículo para fazer a pesagem, né? Mas Free Flow, HS Win e outras tecnologias, como é que você vê isso hoje aqui no Brasil e como funciona o mercado de carbono? Obrigado, Nildo, pela pergunta. Antes de começar, quero agradecer à BCR o convite, a parceria. A Way Carbon tem apoiado o setor aí nas suas estratégias de descarbonização. Quero saudar os colegas panelistas, a Cris, Mônica, o Carlos. Espero que a gente tenha um debate muito interessante aqui, muito provocativo hoje. Ô, Nilton, como que eu gosto de endereçar essa questão, né? Então, assim, acho que a primeira coisa que todo mundo tem que entender, né, que o instrumento de precificação de carbono, ele existe para poder criar um incentivo para investimentos que permitam a redução de emissão. Então, assim, o ponto-chave da conversa, né, a pergunta que a gente deveria tentar responder para começar é como que um mercado, como que um instrumento que precifica carbono pode viabilizar tecnologias como a pesagem dinâmica e como o free flow, né? E como que isso é feito, né? Só uma perspectiva econômica, essas emissões hoje, né, elas não são precificadas, não existe nenhum tipo de penalidade para as empresas. Então a ideia é que se esse negócio passa a ter um valor, esse negócio passa a ser refletido no balanço, passa a ser refletido no fluxo de caixa para tentar contribuir para a adoção de tecnologias que aumentem a eficiência, né, como o caso dessas duas tecnologias. Então, assim, dito isso, é importante a gente entender que o mercado não é uma coisa só, né? Quando a gente fala de mercado de carbono, a gente, via de regra, está trabalhando com dois tipos de instrumentos diferentes. Existe um instrumento que ele é regulatório, esse instrumento tem um nome, ele é chamado de Sistema de Comércios de Emissão, né? Um Cap and Trade, seria uma expressão em inglês. Por que Cap and Trade? Então, é um sistema que limita e comercializa, ou seja, as empresas que têm emissões abaixo do limite, que é o cap, podem comercializar essas permissões de emissão. Então, é um sistema que, por exemplo, existe na União Europeia desde idos ali de 2004, 2005, a fase piloto do Sistema de Comércio Europeu, e hoje já está esparramado pelo planeta, tá? Tanto em escala federal quanto em escala subnacional. Então, nos Estados Unidos, a gente tem um mercado grande na Califórnia, o mercado chinês se inicia com 7 províncias. No ano passado, ele consolida em um grande mercado, né? Hoje, provavelmente o maior mercado a partir do ano que vem. E mercados, inclusive, municipais, né? Poucas pessoas sabem. Tóquio tem um mercado de carbono voltado para a eficiência energética de edificações. Então, é um instrumento regulatório que ele vem sendo amplamente utilizado. Em que pé que a gente está no Brasil? Hoje existe um projeto de lei sendo discutido. Esse projeto passou pela Câmara, foi para o Senado, passou pelo Senado, foi para a Câmara, voltou muito mexido. Então, agora o Executivo está de novo negociando a revisão deste texto. Então, a princípio, a expectativa que eu tinha, pelo menos, é que isso fosse ser levado pelo governo brasileiro como um avanço regulatório nacional na COP do ano passado. Isso não aconteceu e agora também eu não acho que vai ser levado na COP desse ano, não. Realmente a agenda está bem devagar. Qual que é o outro instrumento? O outro instrumento ele não tem nada a ver com regulação, não tem nada a ver com governo. Então, são certificações voluntárias
que permitem a geração de um crédito e a comercialização deste crédito. Neste tipo de instrumento, a gente está sempre comparando um cenário de referência, que a gente chama de linha de base, com um cenário de adoção de alguma tecnologia, substituição de alguma tecnologia ou melhoria de algum processo. Então, neste caso específico, né, seria um cenário de uma rodovia, por exemplo, sem free flow, seria a emissão associada, né, com os veículos parados ali, aguardando a hora de passar e fazer o pagamento, versus um sistema que esse veículo não precisa parar e a gente tem um fluxo contínuo. Então, existe aí, o Carlos vai falar um pouco sobre isso, um ganho de eficiência potencial, né, pelos veículos não ficarem parados, queimando combustíveis sem necessidade. Então, este que é o mercado. O que isso implica na prática hoje? O APL, né, e o compromisso brasileiro de redução de emissão não cobre o setor rodoviário. Assim, a gente tem 5 setores ali. Então, assim, não existe hoje uma expectativa que o setor de transporte, o setor rodoviário, faça parte de um mercado nacional. Tá? Isso pode mudar? Isso pode mudar. Na Europa, por exemplo, a gente está indo para a 4ª fase, o mercado europeu começa com o setor de energia e vai aumentando a sua cobertura. Hoje, inclusive, cobre o setor de aviação, foi o último setor incluído. Então, existe essa tendência, né, de aumento de cobertura de uma eventual regulação. Mas, como eu disse, a gente não vislumbra aí, no curto prazo, nenhuma oportunidade ou nenhum risco associado a essa regulação, até porque o período de transição dela é muito grande. Sob uma perspectiva do mercado voluntário, existem algumas metodologias aplicadas ao setor de transporte, né? Uma metodologia que eu tenho muito orgulho, porque ela foi desenvolvida pela minha equipe e ela se ancora nas diferenças desse país. Então, a metodologia que gera crédito pela substituição de gasolina por etanol em frotas flex. Então, o que a gente precisa trabalhar é o seguinte: como que a gente pode transformar esse potencial hoje, que ele é teórico, que ele pode existir, dentro de uma capacidade real para que as rodovias, para que as concessionárias possam aproveitar esta oportunidade de comercializar um crédito e financiar, ampliar, escalar a adoção dessas tecnologias. E sobre a perspectiva do mercado voluntário, acho que 2 pontos muito importantes aqui para eu poder encerrar minha fala. Número 1, o mercado voluntário permite um agrupamento de projetos. Então, o mercado voluntário permite que o setor atue de maneira convergente para que o setor possa escalar, reduzir custo, né, para poder desenvolver um projeto de carbono, por exemplo, para essas 2 tecnologias. Nenhuma concessionária precisa fazer isso sozinho, eu diria que nenhuma concessionária deveria fazer isso sozinho, né? Então é possível as concessionárias trabalharem de forma colaborativa para poder produzir e desenvolver um projeto agrupado dessas 2 tecnologias. E o segundo ponto é o caráter inovador que esse negócio vai ter, né? Então, a gente precisa desenvolver uma metodologia. Não existe hoje uma metodologia para adoção desse tipo de tecnologia. As tecnologias hoje estão muito mais voltadas para a fonte de emissão, ou seja, o veículo. Então, a gente tem metodologias de troca de modal, a gente tem metodologias de troca de combustível. Existem algumas tecnologias de ganho de eficiência em equipamentos, mas nada olhando para a infraestrutura rodoviária. Então, existe esse componente inovador que o movimento setorial também se justifica, não só pensando em acesso ao mercado voluntário, mas pensando também em um posicionamento do setor numa perspectiva regulatória, né? Porque o mercado regulado ele pode criar uma oportunidade para o setor, desde que o setor entenda, né, qual que é o tamanho dessa oportunidade e o que precisa ser feito para que esses ativos sejam primeiro gerados e depois comercializados. Perfeito. O Henrique, normalmente, em outros países até, isso acontece simultaneamente, de forma paralela, ou seja, você tem as iniciativas do mercado voluntário, e aí eu acredito que isso vá puxando um pouco todo o contexto regulatório, todo o arcabouço, e depois você tem algo mais estruturado que possa ser capturado dentro do mercado e ter valores econômicos envolvidos. Isso caminha junto? Como que funciona? Não, perfeito, Nilton. E caminha, né? E aqui, inclusive, na PL, e como que a PL vai ser regulada? Um dos instrumentos mais importantes de regulamentação da PL é o que a gente chama de plano de alocação. O plano de alocação, ele basicamente estabelece como que a meta nacional é distribuída entre os setores que são regulados pela lei, né? Então, qual é a fração de responsabilidade da mineração, da siderurgia, da indústria química, etc., né, do setor de energia. E ela também define como que o mercado aceita, transaciona ativos de fora do mercado.
Então, em outras regiões, o mercado chinês ele só aceita créditos chineses, né, de projetos chineses. A Europa hoje está no momento de não aceitar créditos, mas muita empresa brasileira já vendeu crédito para o mercado europeu, principalmente as empresas de energia, aqueles primeiros projetos de geração de energia com gás de aterro, foram todos projetos comercializados na Europa. Então, o segundo componente do plano de alocação, muito importante, é que tipo de crédito o mercado aceita, né, e quais são as regras para esses certificados, né, de projetos voluntários de carbono serem transacionados dentro do mercado. Mas é absolutamente factível e faz muito sentido, porque esse tipo de projeto ajuda a reduzir o custo marginal do crédito, né? A ideia é que o sistema, que o mercado fique mais custo efetivo ao permitir que esse tipo de projeto seja transacionado dentro do mercado. Perfeito. Eu acho que esse que é o ponto e a grande reflexão aqui, que inclusive o Marco Aurélio fez a provocação para que a gente tivesse, né? Mesmo que o mercado regulado ainda não esteja vigente no Brasil, o voluntário, as iniciativas e como a gente já pode ir pensando e se estruturando, prevendo isso, né? E aí todos os agentes envolvidos, as empresas, as pessoas, os executivos das empresas e também as agências reguladoras. Queria perguntar para a Cristiane. Cristiane, como é que vocês, na CCR, que foram aí bem audaciosos, inovadores aí com a implantação do Free Flow, como é que vocês avaliam as oportunidades que o Free Flow pode gerar num mercado aí de carbono, né? A BCR tem passado uma informação, um dado, que o Free Flow pode reduzir no Brasil 6 bilhões de frenagens só com a implantação do Free Flow. Tudo isso gera vários benefícios, né, de economia de manutenção de veículos, melhora da qualidade do ar. Mas na CCR, como é que vocês avaliam essa grande oportunidade do mercado de carbono com a chegada do Free Flow? Bom dia a todos. Muito lisonjeada aqui pela participação no painel junto com os colegas, representando a CCR também, para falar de um tema tão relevante, né, que é a sustentabilidade dentro dessas novas tecnologias que a gente está implantando e desbravando o nosso país, né? Então, dentro do grupo CCR, Newton, a gente já tem um engajamento, né, de uma pauta bastante arrojada em relação à sustentabilidade, né, da gente conseguir vencer alguns desafios, né, que permeia não só pelas tecnologias, né, mas também de projetos que vão muito na linha do que o amigo Henrique estava mencionando, que são projetos voluntários, né, e que, com certeza, essas tecnologias novas, né, da infraestrutura rodoviária, ela tem muito a contribuir, né, para esse engajamento e essa pauta, né. Quando a gente fez a implantação do Free Flow lá na 101, né, a gente se deparou, né, com um grande desafio que, inquestionável, né, foram os benefícios de diminuir o impacto, né, da implantação de praças de pedágio tradicionais, né, lá na 101. Para quem não conhece lá a 101 no trecho Rio, né, o contrato que administra nessa concessão, que é a Rio SP, administra a BR-116, né, que vai de São Paulo até Seropédica, no Rio, e a 101 de Ubatuba até o Rio de Janeiro. E a gente tinha o desafio de implantar, né, 3 praças de pedágio na 101, onde a rodovia ela fica confinada, né, entre o mar e a Mata Atlântica, né? Então, a gente já se deparou com o primeiro desafio, que seria a gente não impactar, como impactar menos a Mata Atlântica ali existente. E, sem dúvida nenhuma, a implantação dos 3 pórticos trouxe esse benefício, né, que é muito visível, né, e concreto, né, quando a gente evitou de fazer os desmatamentos ali e ter desocupações e desapropriações na região. E, bom, aí lá a gente está falando de uma realidade, né, de quase 40 mil veículos dia, né, passando. Então, sem dúvida nenhuma que a frenagem, seja a contabilidade desses créditos, né, que hoje é uma grande dúvida, tem né, as nossas
Existem vários métodos, né, metodologias aí para a gente fazer essa captura, mas sem dúvida nenhuma que é um benefício na hora que você está permitindo o fluxo livre, né? Então, dentro da CCR, a gente estuda não só ali na 101, né, dentro do âmbito do sandbox da 101, junto com a NTT, que permitiu o desenvolvimento, né, e a aplicação dessa tecnologia de uma maneira bastante arrojada, né, para as condições que a gente estava naquele momento do contrato de concessão também. Então, sem dúvida nenhuma que a prospecção desses números, né, pensando em 40 mil veículos dia, lá na 101, né, na hora que a gente mira para 116, né, que já é um projeto que está em andamento, a gente vai implantar em breve, que é mais 19 pórticos lá na região metropolitana de São Paulo, a gente já está pulando para 350 mil viagens dia, né? Então a proporção e a oportunidade que a gente teria para esse mercado ela é grandiosa, né? E não só isso, né? Acho que com o avançar, acho que o papel das agências reguladoras também, né, tem propiciado e fomentado também, tem um papel importante. O próprio sandbox acho que permitiu a gente testar o Free Flow de uma maneira inovadora lá na 101, né? O HS dos colegas lá da Eco, a mesma coisa. Então acho que tem mais tecnologias ainda para a gente explorar, né, pensando na longevidade dos contratos também. Certamente que o mercado de carbono ele vai poder trazer benefícios e essa troca, seja no mercado regulado, né, ou voluntário. E aí eu acho que uma coisa que é super interessante também, né, dentro dessa perspectiva do mercado econômico ter essa regulação ou voluntário, é o papel das agências reguladoras também no fomento, né? Então, assim, o Sandbox propiciou isso, né? A gente já vê o nosso próprio contrato de concessão dessas últimas gerações. Já traz também, né, perspectivas em relação a esse olhar da sustentabilidade, com o programa de descarbonização, de neutralizar, né, as emissões dos contratos de concessão. Então, talvez uma perspectiva positiva nesse sentido seria o incentivo, né, assim, nesses contratos de concessão, de ter benefícios também, né, aos regulados, né, para que fomente ainda mais projetos, né, nesse sentido de buscar a neutralização das emissões e, por que não, gerar o crédito e a gente poder consumir esses créditos dentro das nossas operações de rodovia. Cristiane, pela fala do Henrique e a sua agora aqui, eu estou entendendo que assim, uma grande oportunidade que tem para o setor como um todo, e é um desafio ao mesmo tempo, é conseguir capturar esse benefício em números tangíveis, né? A volumetria que você trouxe de veículos e o que está sendo evitado ali, versus um modelo de convencional de praça de pedágio, como que tangibiliza, como é que traz números fidedignos para poder, com uma regulamentação depois, isso se transformar em benefício mesmo mensurável, né? Acho que esse é o grande desafio atual, né? Isso. Até no âmbito do sandbox a gente tem esse desafio de tentar tangenciar, né, olhando essa experiência internacional também, né, de trazer esses indicadores para que a gente possa... acho que o grande ponto é a credibilidade que se traz a isso para que o mercado reconheça, né, e possa comercializar, né, esses créditos. Mas acho que dentro desse ambiente, vou chamar de acadêmico e teste aí do sandbox, acho que a gente tem uma oportunidade de explorar um pouco mais, né, de por que não debruçar, né, em metodologias, né, diversas para a gente, talvez junto com a parceria, né, junto à agência reguladora, a gente conseguir, por que não, né, trazer essa indicação, essa melhor prática conjunta, né? Perfeito. Acho que o Henrique trouxe esse ponto, né? A concessionária não vai fazer isso sozinha, né? Eu acho que é um trabalho colaborativo aqui, né? Acho que a concessionária, a BCR, as agências reguladoras, todo mundo tem que estar empenhado, e eu acho que hoje aqui é um marco para isso, para justamente a gente não só refletir, mas sair com ações aqui
e coisas que a gente possa evoluir no próximo ano sobre esse ponto. Mas, Cristiane, assim, eu sei que não tem números ainda apurados dos benefícios, mas, assim, na experiência de vocês, prática mesmo, né? Até porque envolve os pórticos, envolvem cidades, municípios diferentes ali. Você conseguiu, ou tem já alguma coisa, alguma captura de benefício ambiental, de neutralização que você já possa compartilhar com a gente, ou que você percebeu em algum desses municípios? Lá no Free Flow da 101, sem dúvida, assim, a questão de não ter evitado o impacto, né? Isso sem dúvida, isso a gente já tangenciou. E o nosso desafio agora vai ser, dentro do sandbox, da gente trazer, da 101, né, da gente trazer esse número mais tangenciável. Inclusive, eu estou bastante curiosa aqui com a apresentação do colega Carlos, que é uma das metodologias que a gente quer conhecer um pouco mais, né? A Way Carbon, inclusive, é uma parceira do Grupo CCR, então a gente pretende aí, em conjunto, né, fazer uma proposta, né, junto à NTT para a gente poder fazer tangenciar isso. Então, vou deixar no suspense, tá bom? Tá bom, muito bom, excelente. Eu acho que, assim, várias melhorias e modernização já das concessões que foram feitas nos últimos anos, sempre levado em consideração a pauta de sustentabilidade, né? Nas principais concessões, esse é um tema que é levado muito a sério nas concessões no Brasil, até pelas metas que as próprias empresas de capital aberto têm sobre esse quesito. Acho que também destacar e também puxar um pouco a sardinha para o meu lado aqui, acho que quem usa já a passagem automática ou o serviço, né, de pagamento automático em pedágio, já tem ali uma forte redução de emissão de gases e principalmente em veículos pesados, que isso é mais impactante, né? Muitas vezes a gente não se dá conta disso, mas quando você vai visitar uma praça de pedágio e fica parado ali, vendo o esforço que uma carreta de 9 eixos tem para reduzir a velocidade, ir para 40 km por hora e depois voltar a aceleração dela, é uma coisa absurda. Mônica, mais uma vez, obrigado por você estar aqui com a gente, uma grande especialista, uma referência no setor. E vocês também, né, Mônica, na Eco Rodovias, de uma forma assim, na vanguarda já, com a utilização do HS-WIN. Eu queria saber de você, como é que na Eco Rodovias, você como executivo de sustentabilidade, como é que vocês avaliam as oportunidades, não só do HS-WIN, mas de outras tecnologias, com esse viés do mercado de carbono, e se você tem já alguma perspectiva, alguns números aí que possa compartilhar com a gente. Bom, obrigada, prazer estar aqui. A BCR sempre desbravando, né, trazendo desafios aqui para a gente. Um prazer também estar aqui com, né, palestrantes tão renomados. Mas vamos lá, eu queria contextualizar um pouco, né, porque as coisas elas não aparecem simplesmente, né? Elas vêm de um histórico, né? Então, a ECRO já vem trabalhando a questão de inovação há bastante tempo, acho que a gente é reconhecida no mercado por isso, né? Mas agora, em 2024, a gente lançou a Agenda ESG, né, 2030, e aí a gente trouxe 10 pilares, né? Um dos pilares que é muito importante é relacionado à estratégia climática. E aí, na estratégia climática, a gente trouxe, claro, metas, né? Metas de escopo 1, metas de escopo 2. Mas a gente também tem uma via da sustentabilidade que eu gosto muito, né, que é a via da inovação. E essa via da inovação, ela abraça todas as outras vias de sustentabilidade da companhia, né? E é tão forte isso, né, que o nosso desafio é implementar rodovias que sejam digitais, que sejam resilientes, que sejam sustentáveis, que melhorem a fluidez, na verdade, né, dos veículos e também a segurança dela. E nessa nossa estratégia de inovação, a gente colocou os pilares ESG. Então, toda a atividade de inovação na empresa, ela traz, né, os pilares de ESG também. E aí eu vou trazer assim, alguns dos trabalhos que a gente vem desenvolvendo, sim, né, além do HS-WIN. Tem um que é recente, que é bem bacana,
que é uma inovação, né? E a gente tem um sandbox agora regulatório com a NTT, que é uma inovação para inspeção de tráfego e descarbonização. Né? A gente vai ter uma reunião participativa agora no dia 20/8, e a gente está falando de um sandbox que vai acontecer na nossa Eco Araguaia, e ela traz o desafio da gente mudar um pouco como é feita a inspeção das rodovias hoje, no sentido de que você pode utilizar inteligência artificial, pode utilizar câmeras, pode utilizar drones, né? E, com isso, você reduz as emissões, mas como, né, Mônica? Com câmeras, porque você não vai precisar daquele veículo de monitoramento rodando na via, que existe, logicamente, um racional nisso, mas se você conseguir focar melhor, através das câmeras, através, realmente, de um monitoramento, né, online, onde você precisa atuar, você reduz as emissões, porque você não vai ter os veículos ali o tempo todo nas vias. Então, isso é muito bacana, a gente está trazendo agora essa também acho que a CCR vai também estar participando aí com a gente, né, a Cris, a gente estava conversando sobre isso. Quando a gente fala, e a gente olha todos os aspectos, tá, gente? Então, a gente não está olhando só essa questão das inspeções, mas a gente também pode trazer um outro, como é o caso do asfalto, né? Então, a gente tem alguns projetos, um projeto também que é do CapPro-W, né, que é junto com a Petrobras, junto com a UFRJ, junto com a Universidade de Santa Maria, em que a gente busca, olha que interessante, mudar um processo um pouco, né, da usinagem. Então, reduzindo a temperatura na produção desse asfalto. Só com a redução dessa temperatura, você já consegue reduzir em 13% as emissões de gás de efeito estufa. Então, olha que interessante, né? Você não está mudando o equipamento, mas você está mudando no seu processo. Eu costumo falar muito isso. Gente, olha o seu processo, porque você pode ter muito ganho aí nesse processo. E a gente também tem um outro, quando a gente fala, que aí já é mais conhecido, né, que é o RAP, que é você reutilizar o fresado na produção do seu asfalto, porque, com isso, você diminui a utilização de ligantes, de agregados, né, virgens. Você utiliza, quer dizer, manda menos para aterro, ainda tem isso, você ainda tem o ganho de mandar menos resíduo para um aterro, e você também consegue reduzir as emissões, porque são menos combustíveis fósseis que você está utilizando na produção. Então, a gente está falando mais aí, a gente estava olhando, até a Cecília está me olhando aqui, Mônica, será que ela vai lembrar do número? Mas a gente estava olhando a Califórnia, o Departamento de Tráfego da Califórnia, nos Estados Unidos, fez um estudo e colocou aí que a gente poderia estar reduzindo mais ou menos uns 15% das emissões, usando mais ou menos 20% de RAP. Não é isso, Cecília? Depois você me fala. Então, assim, são oportunidades que a gente tem realmente de redução. E aí eu vou falar, né, nosso queridinho do HS-WIN, que está aí, né, despontando agora, né, na mídia, mas é um trabalho já que começou no ano passado também, no sandbox, junto com a NTT. E nesse trabalho bacana, que é lá na Eco Cerrado, ali em Uberlândia, a gente notou vários ganhos. Mas já que você já me pediu, já te dou um spoiler aqui, a gente conseguiu verificar, junto com a nossa consultoria querida, que é o EICARB, a gente conseguiu verificar uma redução de 20% nas emissões. Por quê, né, gente? Porque os caminhões, os veículos comerciais, eles têm que, muitas vezes, reduzir, né, a velocidade, muitas vezes parar, às vezes ficar em filas, para conseguir fazer a pesagem dos seus caminhões. E agora a gente tem, na verdade, sensores automáticos no asfalto que conseguem fazer essa pesagem, e a gente também tem câmeras que conseguem identificar aquele veículo. Então, a primeira, realmente, a primeira HS-WIN que a gente está implantando no Brasil, né? Mas é uma tecnologia, assim, de muita ponta, né? É sensacional, realmente. Vale vocês conhecerem lá em Uberlândia o nosso E a pórtico. precisão, Mônica, disso? Vocês já têm um histórico assim? É uma precisão próxima de 100% do que seria a pesagem tradicional ou não? Sim, foi homologado, acabou de ser homologado pelo Inmetro, tá? Até saiu com o nome da Eco-Rodovias, né, essa inovação foi muito bacana e é muito preciso. É muito bacana. Você vai evitar 100% da evasão. Você não vai mais ter evasão dos caminhões na via. Sensacional. Acho que resolve uma das grandes dores aí, históricas das estradas, que é essa questão da pesagem. E fiquei bastante impressionado com os números que você trouxe, né? Então, assim, no processo
de asfalto, uma redução de 13%, e assim, você mexendo efetivamente só no processo, você não está trazendo ou tendo que fazer investimentos novos em tecnologia. Eu acho que isso é brilhante, né? E isso, Mônica, queria pegar esse gancho, porque isso é uma das coisas assim que motiva bastante a gente sair daqui, porque o painel e até o tema que a gente colocou aqui, HS Win, Free Flow, ele enviesa um pouco e deixa a gente um pouco restrito só com o avanço de tecnologias. Mas gostei muito do que você falou, que às vezes você mexendo no processo, você pode ter outros ganhos. E com a HS Win, mais 20%, e assim, eu fico imaginando na escalabilidade disso, né? Porque a partir do momento que você tiver isso em todas as estradas, imagina o que não melhora na qualidade de ar, de economia para os transportadores, redução de preço final, tem uma série de efeitos em cascata, né? Mas, Mônica, do ponto de vista assim, que a gente já discutiu aqui, não é possível ainda transformar isso dentro do mercado de carbono com algum benefício econômico. Mas, do ponto de vista voluntário, como é que você captura essas iniciativas dentro da Eco Rodovias? Isso você efetivamente trata de uma forma apartada dentro de sustentabilidade, compõe algum dos relatórios que vocês têm lá de sustentabilidade? Como fica essa dinâmica? Olha, a gente, quando pensa em inovação, né, a gente busca uma inovação que tenha um impacto positivo, né, para a sociedade, para o nosso setor, para a Eco Rodovias, né? E então, quando você, independente de você ter um mercado regulado ou você ter crédito no mercado voluntário, você fazer a descarbonização, você trabalhar esse tema de descarbonização dentro da empresa é fundamental, né? Seja dentro da sua operação, né, que a gente chama sempre de escopo 1 ou 2, que a gente fala também da energia, seja no caso dos usuários, né? Então, até a Eco Rodovias, nós temos também uma das nossas metas aí, a instalação de recarregadores elétricos para os nossos usuários, né? Então, e aqui a gente está falando de usuário, porque quando a gente fala de HS Win ou do Free Flow, a gente está falando de emissões que é da frota brasileira, né? E aí, se você pensar que o Brasil tem uma NDC, né, e precisa também fazer a descarbonização da sua frota, essas alternativas são muito interessantes. Então, mesmo que você não consiga os créditos, eu quero torcer para que a gente consiga crédito, sim, e eu acho que é o momento, a gente tem que trabalhar isso agora como setor, até porque são tecnologias novas, não existe né, em todos os contratos obrigações para a gente instalar ainda esses pórticos, então eu acho que a gente tem que trabalhar nesse sentido. Mas eu acho que a gente tem que sempre pensar na questão da descarbonização e na diferença que você está fazendo para o planeta, independente do mercado de carbono, sabe? Independente. Mas sempre colocar, né, o carbono dentro dos seus projetos, seja projetos de engenharia, seja projetos sociais, seja projetos de inovação, ter esse fator de cálculo, né? Porque ele faz a diferença. E se a gente conseguir os créditos de carbono, melhor ainda, né? Seja até para a própria empresa poder vender para o mercado esses créditos, ou seja para ela poder reduzir as suas emissões internamente. Quer dizer, ela não venderia os créditos, ela bateria, né, esses créditos para poder abater suas próprias emissões. Ah, perfeito, Mônica. Olha, eu acho que a sua fala aqui despertou, pelo menos para mim, várias outras reflexões ou iniciativas que a gente já pode ter. Não adianta a gente ficar de braço cruzado e esperando vir algo determinado, algo pronto do ponto de vista de regulamentação para a gente começar a fazer, né? Acho que a gente pode fazer pensando nas futuras gerações, pensando no benefício que a gente está trazendo para as cidades, os municípios envolvidos, para o planeta. Então, acho que fica aqui o meu agradecimento, aqui os meus parabéns pelo trabalho de vocês. Acho que tanto da CCR com a iniciativa do Free Flow, e eu sei que também em breve já vai implantar a HS Win e a de vocês da Eco Rodovias também. Muito obrigado. E posso acrescentar uma coisinha?
Quando a gente fala da HS Wind, gente, não é só questão de redução, tá, de emissões que a gente tem de vantagem. A gente tem várias outras vantagens, né? Tem vantagem para o usuário, porque ele reduz o tempo dele de trajeto, ele reduz a quantidade de combustível que ele tem que utilizar. A gente tem mais segurança nas estradas, porque a gente tem mais confiança no peso dos caminhões, né? E quando você tem um peso ali medido, você tem mais segurança. Então, assim, tem uma série de outras vantagens, tá? Então, eu acho que a gente tem que pensar a Agenda 2030 como um todo. Melhora a qualidade de vida de quem está conduzindo o veículo, porque, querendo ou não, Exatamente. você ficar parado, esperando pesagem e tal, já é um estresse adicional ali, um gasto de tempo improdutivo. Acho que a segurança, não só do transporte, evitando acidente, assim como o Free Flow evita acidente também. Acho que na CCR, nenhum acidente, pelo menos a Carla tinha relatado no último painel que eu participei com ela, nenhum acidente nos pórticos de Free Flow, então acho que com a HS Wind também, permanece, né? o status. Então, acho que o avanço, a modernização da tecnologia e você pensando nas pessoas, acho que o grande efeito cascata é esse, né? A melhoria para as pessoas que estão ali. É isso. Olha, eu vou pedir para subir a apresentação do Carlos. A Mônica também tinha uma apresentação, acabou não subindo aqui, né? Acabei não trazendo a apresentação, foi não, no Google então, mesmo. Foi ótimo, então, excelente. Então eu vou pedir para subir a apresentação do Carlos. E Carlos, eu estou assim, acho que você pode dar, pode fazer aqui um contorno em cima de tudo que a gente conversou, com uma realidade aqui já de iniciativas e avanços de tecnologia dentro do Brasil. Mas eu acho que você pode trazer, com a sua visão dentro da CAPT, que é uma empresa que faz serviços em outras cidades aí, no mundo todo, com esse viés não só de tecnologia e de instrumentalização ali na praça de pedágio, mas também com um viés sustentável, né? E aí eu queria ver o que você tem para a gente, para compartilhar um pouco de experiências internacionais, como é que você está vendo esse progresso em outros lugares do mundo e também como que a gente pode dar uma tropicalizada nessas questões para a gente sair na frente aqui no Brasil e acompanhar as inovações. Bom, boa tarde primeiro. É prazer estar aqui e agradeço o convite da BCR e dos meus palestrantes aqui que estão compartilhando a palestra. CAPS es una empresa de movilidad, de soluciones de pedazo, tecnología, servicios, soluciones para mejorar todo lo que es la movilidad dentro de las rodovías y las ciudades. En CAPS la responsabilidad o la sustentabilidad es nuestra responsabilidad social. Como dice por ahí, o camino de sustentabilidad o camino de CAPS también. Es uno de nuestros valores principales. José Enrique falou de la Comunidad Económica Europea, falou de aumento de cobertura de regularización de normativa para otras industrias. A CAPS está trabajando para aumentar esa regularización para el mercado de transporte, para la industria de transporte. Y está desenvolviendo una metodología que está siendo compartida con el Ministerio de Medio Ambiente de Austria, con la Comunidad Económica Europea, con el objetivo de tomar mediciones que sean acreditadas para emitir estos bonos de carbono, compartiendo una metodología que sea aceptada por ellos. Y estamos en ese proceso. Este proceso de CAPS, de construir una economía sustentable por medio de esta metodología. Hay muchos factores que influyen en el consumo de combustible y en todo lo que tiene su efecto en las emisiones de gases de estufa, como se faló. Dentro de estos factores hay componentes que a CAPS puede controlar y hay otros que no puede controlar. No puede controlar si los dueños de los vehículos tienen sus carros con mantención al día, si están conservándolos con todas las condiciones que corresponden, o la manera de dirigir, se están acelerando, frenando. Eso no puede controlar. Pero sí puedo ayudar a las concesionarias, particularmente a las concesionarias en todo Brasil, con una metodología que permite
mensurar, medir en base a las condiciones de la rodovía, del asfalto y del tráfico con la implementación de un sistema de free flow, cuantificar cuáles son los ahorros o reducciones de emisiones de eso. Hicimos um estudo preliminar com... Carlos, antes de você mudar aqui, eu queria só fazer um gancho aqui e como leigo no assunto aqui, eu posso me permitir correr esse risco aqui. O que você trouxe ali é uma defesa de metodologia, que aí, Henrique, isso aqui pode ajudar futuramente a gente ter mais embasamento para participar de consulta pública, para participar junto com as entidades reguladoras, a melhorar ou a fazer efetivamente a regulamentação, né? Você acha que isso aqui pode contribuir para a gente? Certamente, pode contribuir porque a CAPES está desenvolvendo esta metodología, ya está desenvolvida y está contribuyendo a la Comunidad Económica Europea con lo que Enrique faló, incorporando esta normativa al mercado de transporte. Si eso funciona, ¿por qué no puede funcionar para Brasil? Es nuestra contribución a esta economia sustentable, a la economia sustentable del mercado de transporte. E mais, assim, isso é sensacional, o jeito de você olhar para isso, porque o Carlos está trazendo muito claro também alguns limites de responsabilidade, né? Então, você olha assim, hoje a gente fala muito, né, e o setor automotivo no Brasil é muito cobrado por parte de evolução de motores, eficiência de motores, agora eletrificação, Rota 2030, etc. Né? Tem a parte que cabe aos usuários, como o Carlos falou. Então, é aquilo que a gente conversou também, né? É um problema que ele tem multifatores e o setor de concessões, né, o setor de infraestrutura, na verdade, pode inclusive contribuir. Foi o que a Mônica falou. Não adianta a gente ter uma política para carro elétrico ou para carro de baixa emissão se os usuários não conseguem recarregar esses carros. Então, assim, qual que é o papel também, né, de cada agente desse aqui, inclusive do regulador, para fazer essa coisa funcionar? É muito legal. Perfeito, excelente, Carlos. E por isso o foco, a contribuição da CAPES é justamente com as concessionárias. Com as concessionárias entregando uma metodologia que pode ser utilizada para las rodovías, particularmente, y para los sistemas de free flow. En base a una metodología, a un estudio de Austria, de los ingenieros de tráfico, generó esta metodología y ahora estamos trabajando para acreditarla en el mercado europeo. Dentro de esta metodología hicimos un estudio preliminar en Caminos de Serra Gaúcha, donde implementamos free flow. Y tuvimos básicamente dos resultados. Primero, con las mejoras en la infraestructura de rodovía, en la capa de rolamento de la rodovía, tenemos un ahorro de 2.600 toneladas de CO2 por año, o equivalente a 1.100 kilos de litros, o sea, más de 1 millón de litros de combustible por año de ahorro que contribuye a disminuir las emisiones de gases. Este ahorro, si lo sumamos al ahorro de la contribución de Free Flow, o edital de Camino de Serra Gaúcha tenía inicialmente un pedazo tradicional, un pedazo con cancela. Eles decidieron, en conjunto con el gobierno de Río Grande do Sul, implementar Free Flow. Tenía algún riesgo, tenía algunos desafíos y fueron implementados y los apoyamos en esta implementación. Y esta implementación contribuye a tener 2.200 toneladas de CO2 menos por año si fuera un pedazo con cancela. Eso quiere decir casi 1 millón de litros de combustible que se ahorran por no tener que disminuir la velocidad, acelerar, todas esas condiciones que ya conocemos, que fueron faladas por todos ustedes. Si además de eso, hicimos un estudio en conjunto con una metodología que tiene Microsoft, porque nuestro back office fue implementado en la nube, en ambiente cloud. Esa implementación en la nube quiere decir que también tiene un ahorro de 2.000 kilos de CO2 por año. Toda esa implementación en la nube tiene ainda más contribuciones para las mejoras en la sustentabilidad. CAPES
utilizó toda esta metodología, y en este estudio preliminar estamos hablando más o menos en torno a 5.000 toneladas de CO2 por año por la implementación de esta concesionaria con Free Flow. 5.000 toneladas de CO2 por año, si la multiplicamos por todo el tráfico que tiene Brasil, imaginen cuánto fuera. Es más, a Chris mencionó la BR-116, con 350.000 vehículos por día. ¿Cuánto es esto? Los ahorros pueden ser 5 a 10 veces más en la BR-116, solo por la contribución de estas mejoras. Entonces, todo esto tiene beneficios. Si además los cuantificamos, si esto fuera Europa y estuviéramos haciendo trading, comercializando los bonos de carbono, podríamos estar hablando de contribuciones en torno a 250.000 euros por año de ahorro en impuestos, en beneficios fiscales. Esto está feito de manera muy conservadora. Si reducimos toda esa complejidad, seguramente va a ser el doble del beneficio. Más para simplificar la metodología y poder cuantificar en un tiempo corto todos los beneficios, hicimos estas observaciones. Otra de las soluciones que CAPS tiene, para finalizar, bueno, ahí está. A CAPS también está implementando el primer pórtico Green Gantry, un pórtico de madera, un pórtico en Austria, en Asfinag, la concesionaria, porque es una concesionaria pública que tiene todos los pórticos en Austria, y esto también tiene beneficios de emisiones de CO2, dependiendo de la largura del pórtico, puede ser en torno a 6 o 30 toneladas de CO2 para la implementación de eso. Esto es un beneficio único, más todos los otros beneficios que falé son beneficios que son anuales, porque anualmente con la cantidad de vehículos que circulan por la rodovía están generando reducción de emisiones. Por lo tanto, es una contribución de la industria del transporte con la incorporación de tecnología, en este caso Free Flow, que no es intrusiva, no tiene ningún sensor en el pavimento, no tiene ningún elemento que permita disminuir la velocidad, que permita cambiar las condiciones de dirigir, que permite todos estos ahorros. Poxa, Carlos, olha, muito obrigado pelo que você trouxe. Eu fiquei bastante satisfeito, porque eu pude perceber uma coisa, né? Nesse papel aqui de só ficar mediano também tem algumas vantagens. Quando a Mônica trouxe a questão de economia no HS Win, o que ela já trouxe de números, e principalmente na questão de produção do asfalto, eu vi muita gente anotando. O Carlos colocou agora o pórtico de madeira e muita gente pegou o celular para tirar foto. E eu acho que é isso que a gente veio fazer aqui, né? A gente veio se inspirar, debater, trocar as ideias, olhar para as empresas que estão tendo esse protagonismo. Então, assim, ó, vocês também da CAPT estão de parabéns. Parabéns, viu, Ramiro? Tem trabalhado bastante aí, parabéns. E eu acho que o que a gente veio buscar aqui faz parte disso, então acho que vocês estão de parabéns. Mônica, você gostou dos números ou não? O que você achou? Só que você está vendo que eu estou me coçando aqui, né? Mas, na verdade, eu acho que a gente trabalhando juntos, né, a gente vai trazer um benefício enorme, sabe? O poder público, as associações, as empresas privadas, as consultorias. Eu acho que a gente tem um conhecimento aqui grande, né? E eu estava conversando com o Henrique, a tal da adicionalidade, vamos conseguir, né, aprovar a metodologia, porque, na verdade, a gente tem que aprovar isso e são padrões internacionais, né? A gente não tem hoje aqui uma regulamentação brasileira, então a gente tem que cumprir com os padrões internacionais. Mas eu acho que tem vários pontos positivos e o que a gente não pode é ficar parado, sabe? Esperando, vendo o cavalo branco passar. Né? Eu acho que a gente tem que, na verdade, correr atrás e fazer o nosso trabalho, né? Perfeito. Mônica, você participa do Comitê de Sustentabilidade da BCR? Participo, com muito orgulho. Ótimo. Vou falar um pouco disso. Mônica, aproveitando que você já está com a fala, com o microfone, a gente está caminhando aqui um pouquinho para o nosso encerramento. Quer deixar suas considerações finais, as suas percepções aí, o que você coloca aqui como ponto-chave para a gente trabalhar e se aprofundar durante esse próximo ano?
Eu acho que é um pouco o que eu já falei, sabe? É a gente trabalhar juntos, trabalhar como cidadão, trabalhar como empresa privada, trabalhar como concessionária, trabalhar, né, como associação e como governo, porque a gente só vai conseguir avançar nessa agenda juntos. Tá? Eu acho que é um pouco isso, a Cris também falou isso na fala dela, né? Aqui não tem concorrência, sabe, gente? Na verdade, precisamos todos estar de mão dadas para a gente chegar onde a gente quer, que é ter uma qualidade de vida melhor, né, e lutar aí contra as mudanças climáticas. Então, se somos elegíveis ou não somos elegíveis a créditos de carbono, isso vai ser uma consequência. Muito bom. Posso emendar? Por favor, Cris. Acho que é isso, o segmento é mais forte quando está junto, né? Então, quando a gente endereça esforços de maneira conjunta, né? Acho que o resultado é muito mais positivo, né? A gente já está assistindo, né, algumas vitórias aqui no nosso segmento, né, com o HS Win, com o Free Flow, com a implementação, e esse debate conjunto, transparente, junto com a agência reguladora também, isso tem trazido já benefícios que já são tangíveis mesmo no nosso dia a dia, né, na administração dos contratos de concessão de rodovia. Então, acho que já é pauta, né, dos grupos empresariais a sustentabilidade. Então, é inegável os benefícios, né, mesmo que com essa dificuldade de tangenciar, né, os números, mas acho que é um caminho sem volta, né? A gente tem que ir mais à frente ainda e acho que juntando os esforços, com certeza a gente tem condição de chegar mais perto do que é o benefício mais tangível, né? Seja a gente trazendo benefício, né, para a sociedade, né, para o meio ambiente, seja nos negócios, né? Na hora que você vê isso também revertendo em bons negócios, né? Na oferta de bons negócios de rodovia. Perfeito. Muito bom, Cris. Obrigado pelos seus pontos, pelo que você trouxe de experiência e compartilhou aqui com a gente. Carlos, considerações finais. O que você traz para a gente? O que você acha aí que é mais relevante para a gente, como setor aqui, trabalhar juntos, como a Mônica colocou? Certamente o uso da tecnologia permite melhoras para o meio ambiente. La Bolsa de Valores o todas las compañías que transan acciones en la Bolsa de Valores tienen que empezar a reportar o reporte, ¿cómo se llama? ASG, de Ambiente, Social y Gobernanza a partir de 2026. Estas informaciones pueden contribuir a eso. Quizás no ainda a los bonos de carbono, mas es una forma de contribuir a la sociedad. Es una responsabilidad social de cada uno de los que participaron de este ecosistema. Estén atentos también porque esta metodología va a ser compartida por la CAPES dentro de poco. Estamos emitiendo un white paper que va a ser compartido para que todos puedan usar esto y entre todos podamos incluso mejorar la metodología compartilhando las experiencias de todos los que contribuimos en este ecosistema. Ótimo, Carlos. Muito obrigado também pelo que você compartilhou, os números que você trouxe. Acho que conseguiu trazer para a gente aterrissar um pouco mais, deixar algo mais tangível aqui para essa inspiração. Henrique, você como um grande especialista no setor, com a sua jornada e experiência já internacional também, até pelo trabalho que você já faz para alguma das empresas do setor, com a consultoria, o que você coloca assim que é o desafio mais relevante que a gente precisa superar, o setor todo que trabalha aqui com as estradas, com pedágio, e com esse viés de a gente também aproveitar as tecnologias que já estão sendo implantadas, né? Quais são esses principais desafios aí no seu ponto de vista? Legal, então vamos lá. Então, eu vou começar assim, usando os dois cases aqui de cliente que dá orgulho, né? É muito bom estar no painel com um cliente que tem cases tão legais para contar, mas a primeira coisa que eu acho que a gente tem aqui muito compartilhada é uma mentalidade de liderança dentro dessas companhias. Então aqui tem uma coisa diferente quando você vai falar, né, como que a diretoria se engaja, como que essa agenda é uma agenda de negócio, não uma agenda de sustentabilidade, como que está integrado de uma maneira diferente dentro do negócio. Então a primeira coisa que a gente tem nesse abrir o painel falando disso, a gente tem dois cases aqui que eu acho que vale a pena, inclusive, depois ser explorado nesse sentido, né, como é que essa agenda tem transformado tomadas de decisão, uma agenda de inovação, um posicionamento corporativo. Acho que esse é o primeiro ponto.
O segundo ponto é o seguinte, já que ninguém falou, é importante trabalhar junto, então eu vou repetir pela 5ª vez aqui, porque é isso, assim, uma concessão individualmente, né, ou um veículo que passa por aquela concessão, não consegue ter um impacto transformacional que a gente precisa para reduzir a emissão em escala. Então, a grande oportunidade aqui é como que o setor se posiciona e principalmente como que o setor pode influenciar uma leva de revisões regulatórias para que essas coisas façam parte, né, de uma estratégia nacional de redução de emissão para o setor transporte. O setor transporte no Brasil emite mais que a indústria no Brasil. Né? E aí a gente vai para o terceiro desafio. Mas por que ninguém fala de setor transporte? Por que às vezes a gente vê poucas ações no setor transporte? Porque essa característica difusa, heterogênea, do setor dificulta você pensar num instrumento de mercado, você pensar, né, num projeto de carbono. Então, acho que o último desafio aqui que eu quero destacar, né, que é o seguinte, o mercado, o projeto de carbono, o ativo, ele é meio para a gente atingir um objetivo que é reduzir emissões. Então a gente precisa entender o seguinte, como que isso aqui pode catalisar algumas transformações setoriais. E quando a gente busca essa característica de ser difuso, de ser heterogêneo, e acho que é legal, muito legal a CAPES estar aqui no painel, porque existia, eu vou botar no passado, um desafio de monitoramento. E quando eu dei a primeira volta aqui, não me parece que falta tecnologia de monitoramento para esse setor. Né? Assim, para usar o seu caso, a gente tem históricos, né? Meios de pagamento, pode fornecer dados para a gente fazer determinados monitoramentos. Né? A gente está falando de hardware, está falando de câmera, está falando de software, de visão computacional. Então, acho que não existe mais essa desculpa de falar, pô, eu não tenho o dado, eu não consigo ter o dado. Então, isso que é um desafio que também vai precisar ser superado nesse contexto. E a gente precisa fazer isso agora. Acho que o último recado é que o timing é muito propício para o setor, em conjunto, avançar, né, numa tomada de decisão mais objetiva mesmo. Porque se for para isso aqui virar um projeto, virar um crédito, o tempo é agora, o momento é agora. Excelente, Henrique. Muito obrigado. Acho que você resumiu aí, colocou super bem os desafios. Eu estou saindo aqui muito mais leve, além de entender um pouco mais do assunto do que quando eu cheguei aqui, eu estou saindo mais aliviado, Mônica, e quero encontrar o Marco Aurélio em breve aqui, porque a gente já tem coisas assim, práticas feitas, com resultado já expressivo, que eu acho que a gente precisa dar mais visibilidade para isso, colocar mais em evidência o que está sendo feito. Então esse é um grande ponto. O segundo dentro do Comitê de Sustentabilidade da BCR, eu acho que todos esses temas que a gente tratou, esses desafios, a gente pode trabalhar isso de forma conjunta. O terceiro ponto, a importância das entidades reguladoras, das agências reguladoras, olhar para esse mercado. Dar atenção para o que está sendo feito. As iniciativas já estão sendo tomadas, ninguém está aqui esperando acontecer algo para depois fazer, então já está sendo feito. Eu acho que o papel das agências reguladoras aqui em incentivar, trazer benefício, divulgar, orientar, é extremamente importante. Eu acho que esse é um grande avanço aqui para os próximos 12 meses. E o quarto ponto aqui para concluir, eu estou saindo daqui também satisfeito porque eu vejo que tem um olhar das lideranças, dos profissionais que estão trabalhando com as pessoas, né? Com quem está ali trafegando na rodovia, com os funcionários, com redução de acidentes. Tudo isso está permeando a evolução e a modernização das rodovias. Nós aqui, como Connect Car, temos um grande privilégio, uma satisfação de ter a parceria aqui com as empresas todas que estão aqui, a CAPT, a Eco Rodovias, a CCR. Fico muito contente quando a Carla leva o número dela mostrando a redução de inadimplência, que conforme eu cresço o market share dentro da CCR, a inadimplência dela cai. Está ligado uma coisa com a outra, e isso também é sustentabilidade. Você reduzir a inadimplência e o cliente poder usar o produto. Então, assim, mais uma vez, Carlos, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Foi muito importante, acho que os slides que você trouxe aqui para a gente. Mônica, um prazer mais uma vez estar com você, te encontrar. Parabéns pelo trabalho, né, com rodovias. Henrique, eu acho que nós temos um trabalho junto aí para fazer também. E aí eu vou estender já para você um convite aqui, para você se aproximar também da ABPAN, que é a nossa associação de pagamentos automáticos,
a gente representa 5 empresas do setor. Eu acho que você também pode nos apoiar com alguns inputs para a associação. E, Cris, também parabéns pelo seu trabalho na CCR, com os contratos, com o Free Flow e com tudo mais que vem pela frente. Eu acho que é isso, gente. Muito obrigado pela participação de vocês.